Os verdadeiros existem, mas os que mais têm feito barulho são os falsos? Com certeza. Quando a gente olha para o tempo de hoje, a gente vê um tempo em que a Bíblia diz lá, né, 1 Timóteo 4:1, sabe, porém, isso que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Então, o que é espírito enganador? É aquele que parece o Espírito Santo, mas é um espírito enganador. Mas o mais pesado, Fábio, é a doutrina de demônio. Porque doutrina de demônio é tudo que alimenta a carne. Então, é muito fácil você entender se a igreja está herege ou a igreja ela é cristocêntrica. Porque eu acredito em profecia. Se a palavra de Deus não é mais suficiente num culto, Jesus não está nesse culto. Eu concordo contigo. E hoje as igrejas precisam ter algo a mais. Eu já preguei em igreja, eu acho que você já passou por essa experiência de só pregar a palavra e o pastor pegar o microfone porque não teve revelação nenhuma, falar, agora Deus vai se manifestar. Não teve manto, né? Porque precisa ter manto, né? Então, veja bem, é porque precisa ter algo a mais para manter o povo no engano. Se a palavra de Deus não é mais suficiente em um culto, esse culto está carregado de espírito enganador e de doutrina de demônio. Tudo que acontece ali não é para a glorificação de Cristo, mas é para a glorificação do homem. E os espíritos enganadores têm feito festa em alguns lugares aí, né? Com certeza. E eu vou dizer, tem muita, mas é muita coisa que parece Jesus e é demônio. Infelizmente. A gente tem aí pessoas falando abertamente que estão fazendo trabalhos em igrejas. E existem igrejas hoje que são verdadeiros terreiros. Por quê? Porque se a pessoa ela vai num culto para ser adivinhada, é a mesma coisa que a pessoa vai na macumba para adivinhar. Que usa a expressão de ser revelada, né? Mas é ser adivinhada. É adivinhada, ela quer ser adivinhada. Então não adianta. E isso gera o quê? Cegueira. Só que veja que a Bíblia diz, 2 Tessalonicenses 2, quando a Bíblia fala sobre que haverá sinais do engano, que Deus entregou esse povo ao engano, ao espírito do erro, para que eles sejam julgados por não querer acreditar na verdade. Então, na verdade, aí a sua fala não é nem contra os enganadores, mas as pessoas que se deixam ser enganadas. As pessoas querem ser enganadas. Seria Deus entregando essas pessoas ao espírito do engano? Porque elas não querem, elas no consciente ela sabe que o que ela está fazendo desaprova, mas ela quer uma palavra de aprovação para dizer que está tudo bem. Então Deus entrega ao engano. E a gente vê que hoje, infelizmente, né, a gente está vivendo essa época em que a palavra de Deus não é mais suficiente. Mas estão comercializando também, né? Tudo isso, às vezes, é por conta, os enganadores, por conta de uma popularidade, por se sentirem poderosos, mas existem aqueles também que querem ser beneficiados financeiramente através disso, né? Aí são aqueles que fazem essas campanhas, passam envelopes. Teve um bispo até que falou para mim que o povo está inventando agora a macumba gospel. Os caras só revelam coisas relacionadas à macumba, e esses ditos profetas, eles têm a capacidade de enterrar, de fazer a obra mesmo. Eles vão lá, pegam o nome da pessoa, enterram no cemitério, depois liga para a pessoa dizendo, eu tive aqui uma revelação que o seu nome foi enterrado no cemitério, e aí nós vamos desmanchar. Aí a pessoa vai e chega lá e ele consegue desenterrar o nome da pessoa do cemitério, mano. Entendeu? Rapaz, é terrível, pô. Ele prepara tudo, ele enterra o nome da pessoa no cemitério e aí fala que Deus revelou, e geralmente é para pessoas empresárias, né? É por isso que os seus negócios não estão dando certo, é por isso que tá tudo travado. E aí o negócio do cara não deu certo, o cara
Oh, não tá dando certo, vou desmanchar e não sei o que. E eu vou ser usado por Deus para desmanchar essa obra. E aí leva o cara, olha aqui, tá vendo? Deus é na minha vida e tal. São bizarrices, né, pastor? E a gente vê que o povo dá crédito. Por que existe, né? Na parábola das 10 virgens existe algo muito forte. Quando o noivo veio, olha lá, o noivo veio. O grito aí, veio o noivo. Elas despertaram e viram que não tinha azeite. Elas foram nos que tinha azeite e disse o quê? Dai-nos o vosso azeite. O que elas disseram? Vai e compra. Então, se existia como comprar, existiam os vendedores de azeite. Só que é azeite falso. Então, o que nós temos hoje são vendedores de azeite falsificados. Mas não o azeite genuíno, né? Meu Deus do céu. Então, mas nós precisamos mais do que nunca desse tempo do dom de discernimento dos espíritos, né, pastor? É esse o momento. E o que dá discernimento de espírito a uma pessoa é o contato dela com a Bíblia. Uma pessoa que medita na Bíblia, que lê a Bíblia, que participa de estudo bíblico, ela não é enganada. Ela incomoda num ambiente desse. A pessoa bíblica incomoda. Ela pisa o pé num ambiente desse, ela incomoda o profeta, incomoda todo mundo. Porque ela é luz. Então, a gente tem que entender no hebraico, por exemplo. Quando a gente pega a palavra trevas no hebraico, o que é trevas no hebraico? Ignorância. O que é a palavra luz no hebraico? Conhecimento. Então, quando você tem conhecimento, você tem luz. Você vai incomodar, a luz é maior que as trevas. Sim. Então, você tendo conhecimento, você entra num ambiente de ignorância, você vai incomodar. E entra também dentro do assunto que o senhor falou anteriormente, sobre a glândula pineal. Se você tem um contato com Deus aqui, se o seu entendimento em Deus não foi cegado, você consegue ter esse discernimento do que de fato é Deus, do que de fato é emoção humana, é espírito enganadores, o que é demônio, né? E hoje a gente vê, eu já participei em cultos de expulsar demônio de crente, né? Já expulsei demônio de crente em monte. Uma vez eu estava no Monte São Paulo, eu orando e um menino falando em língua, e aquilo começou a me incomodar. Eu falei, acha esse menino aí, me traz aqui. Coloquei a mão nele, caiu endemoniado na hora. Aí ele tava com uma caravana lá, todo mundo assim dizendo, ele foi batizado no Espírito Santo hoje. Tava endemoniado, falando em língua. Uma criança. E a língua dele começou a me incomodar. Eu falei, não é Deus nessa língua, é demônio. Então tem muita gente falando em língua, tem muita gente profetizando, que são são usados por espírito enganador. E assim, Fábio, eu vou falar algo aqui que eu convivo no evangelho como você, no altar pregando e na caminhada, você conhece muita gente. Eu não conheço profeta, esses reveladores que eles não têm a vida financeira equilibrada. Eles devem para Deus e todo mundo. Você não encontra um profeta dizendo, não, ele está na bênção, esse cara está vivendo a bênção de Deus mesmo, ele é um homem de Deus. Porque profeta, como eu conheço profeta, eu digo aqui uma profeta que eu conheço lá no Espírito Santo, o nome dela é Zélia. Levei um pregador do Rio de Janeiro pregar, só para você ver o que é um profeta. Aí o povo leva um monte de foto, tinha um monte de foto do púlpito lá. E a Zélia é uma idosa, uma mulher de oração. Pra você ter ideia, eu vou dizer de uma profeta que eu conheço. Ela orou no monte por um propósito por mais de 2 anos. Você sabe qual foi a resposta de Deus? Deus mandou um raio e destruiu a pedra que ela orava, para ela parar de orar. E Deus deu a vitória para ela. Só para você ter ideia, o nível de mulher que vive com Deus. E eu creio nesse mistério. Ela olha para você e Deus mostra mesmo se você tá com Deus ou não tá. Aí eu tava nesse dia no culto, levei o pastor do Rio de Janeiro. Até um pastor famoso, apareceu na revista Época, ele caiu ali na Serra do Rio de Janeiro, que ele saiu numa reportagem de pessoas que morreram e voltaram. Ele chegou aí pro Nicorotério. Aí esse pastor foi lá, né, para pregar, levei ele, e ela viu uma foto. Aí ela pegou a foto, olhou. Quem é esse homem aqui nessa foto? Aí uma menina levantou a mão e disse, é meu namorado. Aí ela olhou para a foto, olhou para ela, falou, cria vergonha na tua cara. Esse homem é casado. Você quer destruir uma família para ficar com esse homem? Eu tô mentindo, eu tô falando a verdade. Ela deu um grito. A menina baixou a cabeça e começou a chorar.
O rapaz que eu levei pregar saiu pra fora e ligou pra mulher dele na hora e falou: hoje eu vi uma profeta de Deus na terra. Tremeu tudo. Chega, arrepia